dia, Paula. Bom dia aí para todos os meus irmãos da bancada do Sorrindo para a Vida. Pois é, o Abraça São Paulo está chegando e está todo mundo convidado a participar através da internet de todas as nossas redes sociais. Bom dia a você de todo o Brasil, de fora do Brasil. Vamos começar o dia bem informados. Agora são exatamente 9 horas 33 minutos e entre as principais notícias que repercutem nesta sexta-feira, a posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Aqui em São Paulo, ficaremos por dentro do fechamento de leitos do Hospital de Campanha do AMB. Iremos para o sul do Brasil para saber sobre a retomada das atividades consideradas essenciais. Também tem notícia internacional. Faremos um giro pelas manchetes dos principais jornais estrangeiros e de Macau, na China. Nosso correspondente nos mostrará como a igreja tem ajudado jovens e crianças em meio à pandemia. Veremos quais são os destaques do canal de notícias da Canção Nova e, enfim, uma reportagem especial sobre os 190 anos das aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina de Labouré, na França. Tudo isso daqui 2 minutinhos. A gente volta já. Canção Nova Notícias, edição da manhã, já está de volta e eu falo ao vivo dos estúdios da Canção Nova na capital paulista. A gente já começa falando sobre a posse do novo ministro da Educação. Sobre estas e outras notícias do governo federal, conversaremos agora com o repórter Otávio Martins, direto de Brasília. Bom dia, Otávio. Quais são as notícias por aí? Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. A grande novidade aqui de Brasília é exatamente essa, a posse do novo ministro da Educação. Milton Ribeiro assumiu agora de fato o cargo na tarde de ontem e em seu discurso ele disse que estará totalmente preocupado e voltado aí para as questões da educação, que não se importará com questões ideológicas, que pensará somente naquele trabalho que deve executar. O ministro terá desafios importantes aí pela frente, agora logo nas primeiras semanas e meses aí à frente do Ministério. Ele tem que ajudar aí a retomar as aulas presenciais em meio à pandemia, ele tem que criar um plano, ajudar a criar um plano com as secretarias estaduais de educação para que essas aulas sejam retomadas aí durante a pandemia. Ele também tem o Fundeb pela frente, né, o Fundo para a Educação Básica, que deve vencer aí no final do ano, se o Congresso não votá-lo novamente. Então, ele tem que ter essa reaproximação com o Congresso, que ficou bastante abalado aí com a gestão de Abraham Weintraub, que não tinha um diálogo muito afinado com o Congresso Nacional. Então, Milton Ribeiro assume o MEC com funções importantes aí pela frente, missões importantes. Não podemos também esquecer da aplicação do Enem em meio à pandemia, já temos datas definidas, mas executar é também um grande desafio para o Ministério da Educação. E a gente fala desses desafios em meio à pandemia justamente por conta de que o Brasil tem números altos aí do coronavírus. O país já passou da marca de 2 milhões de casos confirmados. Temos um pouco mais de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Infelizmente, quase 77 mil pessoas já morreram. A boa notícia fica aí também por conta das pessoas que conseguiram se recuperar. O país se mantém em primeiro lugar no mundo no número de pessoas recuperadas. Já são aí mais de 1 milhão de pessoas que conseguiram vencer essa doença. Danusa, voltamos com vocês. Obrigada, Otávio. Mais tarde a gente se encontra de novo no Boletim de Notícias da Canção Nova, à 1h da tarde. Bom, e com a queda acentuada na taxa de ocupação hospitalar, a capital paulista vai desativar 560 leitos de uma ala num hospital de campanha. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. A Prefeitura da capital informou que dos 871 leitos do Hospital de Campanha do Anhembi, Zona Norte de São Paulo, 561 serão desativados a partir de 1º de agosto. Esses leitos são administrados pelo Instituto de Atenção Básica à Saúde, o IABAS. Os outros 310 leitos, gerenciados pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, serão mantidos. O custo deste hospital por mês é de R$ 28 milhões. Com a diminuição, ficará em R$ 9 milhões por mês.
Segundo a Prefeitura, pelo 10º dia consecutivo, a ocupação das UTIs se mantém abaixo dos 54% na capital. A média estadual é de 65%. O estado superou os 400 mil infectados pelo coronavírus, 19 mil vítimas e recuperados somam 252 mil. 1.100.000 testes foram realizados desde o início da pandemia. Quanto à utilização obrigatória de máscaras, a Vigilância Sanitária inspecionou 7 mil estabelecimentos comerciais. 16 lojas e 4 pedestres foram multados por não utilizarem o item de proteção. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Sidney. Agora vamos para o sul do Brasil. Após o fim do decreto estadual, serviços considerados não essenciais retomam atividades no Paraná. Após 14 dias, vários serviços considerados não essenciais retomaram suas atividades em Curitiba e mais 6 regiões do estado, permanecendo a medida para os 7 municípios do litoral que pertencem à primeira regional de saúde, com validade até o próximo dia 21. Voltaram a funcionar estabelecimentos como lojas do comércio de rua, restaurantes e academias. Os horários para cada setor abrir são diferentes. Em todos os casos, há medidas de segurança necessárias básicas, como disponibilizar álcool gel e manter o distanciamento entre as pessoas. Apesar dos desafios, a expectativa de empresários é otimista para o retorno gradual das vendas. E a nossa expectativa com a retomada do comércio, mesmo com o horário reduzido, que ficamos das 10 às 16, não trabalharemos ao sábado, nós temos esperança porque nós confiamos em Deus. Temos esperança que as pessoas voltem a consumir nos estabelecimentos, mesmo tomando as precauções com as luvas, a máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento, a gente consiga retomar nossas vidas e continuar caminhando, mas sempre com o apelo e a confiança em Deus, que Ele está nos guiando e nos ajudando e que nós sairemos dessa situação. Segundo a Secretaria da Saúde do Paraná, análises semanais sobre casos da Covid-19 continuarão sendo realizadas para avaliar as próximas medidas. Especialmente aqui em Curitiba, ainda nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal deve definir se a capital permanece ou não na bandeira laranja. De Curitiba, Fabiana Sá, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Fabiana. E de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o Paraná soma 48.863 casos e 1.227 mortos em decorrência da Covid-19. E a seguir, conversaremos com um especialista sobre saúde mental em tempos de pandemia. Fique agora com imagens ao vivo da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Hoje, as temperaturas por aqui variam entre 13 e 25 graus. A gente volta já. Nesta sexta-feira, os líderes se reúnem para tentar acordo que revitalize a economia da União Europeia. A gente acompanha agora esse e outros assuntos do destaque do noticiário internacional. A manchete do britânico The Guardian diz: Estados Unidos registram um recorde mundial de 77.300 novas infecções em 24 horas, segundo o rastreador da Universidade Johns Hopkins, que se baseia em dados oficiais do governo. Os Estados Unidos, de longe, são o país mais afetado do mundo em termos de número de casos e mortes. O Brasil é o segundo mais alto. O francês Le Monde estampa o plano de recuperação europeu. Emmanuel Macron se diz confiante, mas cauteloso quanto à possibilidade de um acordo. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esperar negociações muito difíceis. Os representantes dos 27 países se reúnem nesta sexta-feira para tentar chegar a um acordo sobre o pacote maciço de ajuda, que é crucial para revitalizar a economia europeia. E o Jerusalém Post destaca: crise de coronavírus. Quais são as novas restrições? Academias e estúdios usados para atividades esportivas e de dança estão fechados. Shoppings, salões de beleza e zoológicos fecharão no final de semana.
Os ministros estiveram reunidos até tarde da noite nesta quinta-feira para considerar como e quando impor um bloqueio, devido ao aumento crescente de casos de coronavírus em Israel. Vamos conversar agora com o nosso correspondente José Miguel, que nos fala sobre as atividades que a Igreja de Macau tem feito para auxiliar crianças e jovens a viverem o verão do Hemisfério Norte em tempos de Covid-19. Bom dia, Brasil! Com a chegada do verão ao Hemisfério Norte, chegam também as férias. Acontece que, neste momento, com o Covid-19, muitas crianças e jovens não podem deixar as cidades onde vivem e os países onde vivem para se poderem deslocar para outras paragens com os pais. Assim sendo, aqui em Macau, um território que tem apenas 32 km², é muito complicado que pais que estão a trabalhar consigam ter os seus filhos entretidos durante o dia. Assim sendo, muitas foram as entidades sociais que organizaram atividades de verão, uma delas a Diocese de Macau. A partir do próximo dia 1 de agosto até ao dia 22 de agosto, a Igreja de São José Operário, numa das zonas mais pobres da cidade de Macau, vai acolher 150 crianças e jovens que durante estes dias vão poder participar em várias atividades e assim estarem entretidas durante este período. Segundo uma notícia que foi escrita esta semana no Semanário Católico de Macau, as crianças vão poder conviver, brincar e aprender a pintar, a fazer trabalhos manuais, a tocar instrumentos e também a terem aulas de coreano e japonês. A maior parte das crianças, embora não sejam católicas, vão ser levadas a visitar a Igreja de São José Operário, onde também vão poder participar em orações e assim tomar, muitas delas, um primeiro contacto com o catolicismo. Também no verão, a Diocese de Macau presta serviço missionário e que depois das férias, com o recomeço das aulas, muitos destes jovens, quem sabe, até possam participar na catequese, serem batizados e conhecer Jesus Cristo Nosso Senhor. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Obrigada, José. Bom, no Hemisfério Norte é verão, aqui é inverno, mas o final de semana deve ser seco e quente em quase todo o Brasil. Confira a previsão do tempo para hoje e o final de semana. No sul, sexta-feira com chuva em Santa Catarina. O sol predomina e não chove nas demais áreas. O final de semana será seco e sem chuva na região. O dia será sem chuva em todo o sudeste. No sábado, chove de forma passageira no Espírito Santo e no domingo a previsão se repete com a umidade relativa do ar em níveis baixos no interior nas horas mais quentes do dia. E uma massa de ar seco persiste sobre a região centro-oeste. Não chove em nenhum estado e para o final de semana nada muda. No norte do Brasil ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite em toda a região. No sábado, o tempo segue mais instável em Roraima. Chuvas isoladas no norte da região entre a tarde e a noite. Não chove nas demais áreas. Para o domingo, a previsão se repete. E no Nordeste, chove com frequência no sul da Bahia, em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Não chove e faz sol nas demais áreas. Sábado, com chuva passageira na Bahia, Rio Grande do Norte. O sol predomina nas demais áreas. Domingo, com chuva frequente na Bahia, Pernambuco e Paraíba. Não chove e faz sol nas demais áreas do Nordeste. A gente muda um pouco de assunto. Estudos apontam que pessoas que já foram infectadas pela Covid-19 podem desenvolver distúrbios psicológicos. O medo de sair na rua e a ansiedade pelo fim do isolamento social também pode causar este tipo de problema. O professor de avaliação em saúde mental, Lucas Guimarães, fala conosco sobre o assunto. Olá, espectadores. Espero que estejam todos com saúde e bem. Então, estamos aqui hoje para falar sobre um importante tema, sobre saúde mental na época da pandemia. Vários são os efeitos que estudos recentes têm apontado acerca do impacto que a pandemia causou na saúde mental. Em relação aos efeitos que o próprio Covid causa em pessoas que foram infectadas, estudos têm mostrado uma interferência maior em relação à regulação emocional, sobretudo em relação a sintomas depressivos.
Então, tem sido uma constante manifestação em pacientes que têm contraído Covid e que pede tanto um auxílio do psicólogo, a partir de acompanhamento psicológico, quanto um auxílio psiquiátrico. Em relação ao efeito do isolamento, o isolamento que nós estamos passando, ele é necessário, nós sabemos disso, porém ele também pode interferir em toda a nossa condição de saúde mental. Algumas pessoas têm manifestado com mais intensidade a ansiedade, aquela preocupação que tem deixado um pouco mais nervoso o sujeito. Outras pessoas têm demonstrado mais irritabilidade, outras têm demonstrado mais depressão, sintomas de tristeza persistente. Mas é importante que, nesse caso, você possa conversar com o familiar para que medidas possam ser tomadas. Se você percebe que isso está causando prejuízos e transtornos a você, é importante um acompanhamento psicológico, assim como um acompanhamento psiquiátrico. Tudo isso vai passar, esse momento ele é temporário, e é importante que durante esse período de isolamento, algumas medidas possam ser tomadas para que o efeito na saúde mental seja cada vez menor. Você ter a oportunidade de interagir mesmo à distância com outras pessoas, como por exemplo por videochamada, utilizando o celular, procurar pessoas que você não conversa há muito tempo e ter a oportunidade de conversar, orar, rezar, cantar, descobrir uma nova habilidade sua como cozinhar, plantar. É importante você ter a possibilidade de criar novidades com que você não possa, por exemplo, se expor diante de outras pessoas e permanecer no isolamento, para que você possa cuidar cada vez mais da sua saúde. Então, eu desejo a todos que mantenham uma boa saúde mental nesse período agora e que possam cuidar de si e cuidar também de quem está próximo. Um grande abraço. Obrigada pelos conselhos, professor. E a seguir, a gente confere uma reportagem especial que o André Peixoto preparou para nós sobre o aniversário das aparições de Nossa Senhora, a Santa Catarina de Laboré. A gente volta já. A gente já está de volta e uma notícia triste. Morreu hoje de madrugada o jornalista e apresentador de rádio José Paulo de Andrade, aos 78 anos. O jornalista estava internado desde o dia 7 de julho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com complicações da Covid-19. José Paulo de Andrade tinha 60 anos de carreira, sendo 57 na Rádio Bandeirantes, onde apresentava o programa O Pulo do Gato. Nossos sentimentos aos familiares e aos colegas da Rede Bandeirantes. Agora vamos falar com a Júlia Beck, de Cachoeira Paulista. Ela trará mais informações sobre o relatório anual da Caritas Internacional, lançado nesta quinta-feira, e sobre o aniversário de 190 anos da primeira aparição de Maria a Santa Catarina, Laboré. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Começamos falando sobre a coletiva de imprensa online realizada pela Caritas Internacional. O organismo divulgou nesta quinta-feira seu relatório anual e emitiu um alerta para medidas legais que criam pobreza, além de apelar para o cancelamento da dívida de países pobres. A Caritas denunciou a atual situação econômica de países do Oriente Médio e pediu um olhar especial para o Líbano. De acordo com o organismo, o país que envia ajuda humanitária para a Síria e o Iraque passa por dificuldades e as consequências dessa situação podem ser catastróficas para toda a região. O presidente da Caritas Internacional enviou uma mensagem de esperança, destacando que as muitas mudanças vividas pela humanidade devem impulsionar o mundo a dar novas respostas aos desafios, sempre priorizando a solidariedade. E agora falando sobre comemoração e festividade, neste sábado é celebrado o aniversário de 190 anos da primeira aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Laboré. A pedido de Maria, a santa apresentou ao mundo o modelo da medalha milagrosa e criou a Confraria dos Filhos e Filhas de Maria. Presente no mundo inteiro, o grupo, que atualmente se chama Juventude Mariana Vicentina, está espalhado em 17 estados do Brasil. Com a pandemia, a JMV vive virtualmente a chamada Semana da Aparição. A presidente do Conselho Nacional conta que com a Covid-19 e a necessidade do distanciamento social, o grupo tirou do papel o desejo de realizar o encontro nacional virtual.
Este recurso possibilitará que a JMV alcance cada vez mais o seu objetivo, que é impulsionar os jovens a amar Nossa Senhora e seu Filho Jesus. Para saber mais, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com. Obrigada, Júlia. Bom, e a Júlia nos falou sobre os 190 anos da primeira aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré. Para aprofundar esse assunto, veremos agora uma reportagem que o André Peixoto preparou para nós. Tudo começou aqui, nesta capela, localizada na Rua do Bac, em Paris, na França. Na noite de 18 de julho, Nossa Senhora se revelou a uma religiosa do Seminário das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Falar das aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré é uma graça muito grande. E Nossa Senhora fala com ela, né, que grandes sofrimentos iriam acontecer em França, no mundo inteiro. Maria, nossa mãe, ela nos pede oração, acima de tudo, para nós podermos nos converter. E Maria também deu uma missão a Santa Catarina Labouré, dizendo que ela deveria falar para o Padre Ladel, que era o seu confessor, que ele estaria sendo responsável em organizar uma associação de leigos, de filhos e filhas de Maria. Os grupos dos Filhos e Filhas de Maria se espalharam por todo o mundo e chegaram no Brasil em 1865. Buscando se adaptar às atualizações requeridas pelo Concílio Vaticano II, a Associação dos Filhos e Filhas de Maria muda de nome. Em 1999, o movimento passa a chamar-se Juventude Mariana Vicentina. O pedido de Nossa Senhora completa agora 190 anos. A JMV, como é conhecida, está presente em 75 países e nos 5 continentes. Nossos grupos são compostos por crianças, jovens e adolescentes. Oferecemos aos nossos jovens processo formativo catequético, visando o amadurecimento na fé. E também damos a possibilidade de nossos jovens a servir aos mais pobres. O lema da associação é levado no coração de cada jovem: ir a Cristo através de Maria, levando consigo a medalha milagrosa. Foi cunhada a medalha milagrosa, e essa medalha milagrosa é um distintivo tanto da JMV quanto nós, Filhas da Caridade, mas do mundo inteiro. Tanto é que ele não foi dado o nome, foi o povo que deu o nome de medalha milagrosa. E nossa equipe de dramaturgia produziu um material sobre estas aparições. Basta procurar no Canção Nova Play no YouTube, Santa Catarina de Labouré, o filme. Canção Nova Notícias fica então por aqui. Outras informações você confere acessando noticias.cançãonova.com. À 13h a gente se encontra de novo no Boletim de Notícias e à noite tem o Canção Nova Notícias, segunda edição às 6h45. Fique agora com o Cantinho da Criança. Deus abençoe e até mais tarde.